Chegou a hora de enfrentarmos o vírus. Aqui no Amapá, o número de casos começa a assumir um crescimento exponencial. E eu gostaria que todos estivéssemos preparados, mente, corpo e espírito. E se você ficar doente? Já se perguntou se vai precisar ser internado? Onde você vai se recuperar? Em casa ou no hospital? Eu tive que pensar um pouco nisso, porque tenho pouca esperança de não me infectar. Apesar de ser especialista em imagem, eu não vou me negar a ajudar onde for preciso. Tudo bem, nós já estamos cansados de saber que 80% dos doentes têm sintomas leves e se recuperam em casa. Mas eu gostaria de saber de mim. Qual a minha chance de ocupar um leito de hospital? Será que eu posso modificar essa chance? Já há um tempo, no dia 18 de março, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos publicou um relatório importantíssimo, que foi veiculado pela mídia da seguinte forma: a cada 10 hospitalizações por Covid-19 nos Estados Unidos, 4 são de jovens e adultos. Ao contrário do que muitos de nós foram levados a pensar, esse número não expressa risco. Ele é apenas um reflexo da forma da pirâmide populacional dos Estados Unidos, já que 46% da população norte-americana está na faixa etária dos 20 aos 54 anos. Existe uma forma mais interessante e útil de apresentar esses dados. Podemos considerar como casos graves aqueles que foram para a UTI ou morreram, como casos moderados, aqueles que foram hospitalizados, e o restante como casos leves. Percebam que as proporções são bastante parecidas com os dados fornecidos pela China. O que o relatório chinês não forneceu foram os dados separados por faixa etária. Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes. Colocando de um lado os casos leves e do outro os casos moderados e graves, eu, que tenho 38 anos de idade, teria 83% de chance de me recuperar em casa, com sintomas leves. Essa informação é útil, mas não é suficiente. A pergunta principal é: o que me colocaria no grupo dos casos leves ou no grupo dos casos mais graves? O que eu posso fazer para poder me recuperar em casa, ao invés de ter que ser internado no hospital? Olhando novamente para os gráficos em barra, é possível perceber um padrão. Existe uma outra variável, diferente da idade, que determina a gravidade de um caso. A idade é uma variável que eu não posso mudar. Tenho 38 anos. Mas que outra variável é essa que diz que se eu sou o ponto A, B ou C? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender como a doença se agrava. Por que algumas pessoas ficam tão mal que precisam ser entubadas, enquanto outras não sentem nada? No momento, não há nenhum trabalho científico que descreva detalhadamente como acontece a Covid-19. Por isso, nós devemos usar o conhecimento que temos sobre outros coronavírus. Em 2016, foi publicado um artigo de revisão na revista Nature, no qual encontramos um grande resumo do conhecimento sobre coronavírus, desde a primeira epidemia em 2002. Com esse artigo, somos capazes de entender em grande parte por que algumas pessoas ficam em casa com sintomas leves, enquanto outras têm doença grave e precisam ser internadas. Ao contrário do que poderíamos imaginar, não é o vírus que causa dano para o corpo, mas é o próprio sistema imune, o sistema de defesa do nosso corpo, que é responsável pelo estrago. É uma resposta imune descoordenada que termina complicando o pulmão do doente. Quando falamos em resposta imune, geralmente pensamos em anticorpos, mas essa é apenas metade do trabalho que o nosso sistema imune precisa fazer. Essa resposta em que o nosso sistema de defesa produz anticorpos adaptados para o invasor é chamada imunidade adaptativa. A outra resposta imune, que pouco falamos, é chamada imunidade inata. Inata porque já nascemos com ela. Inato quer dizer em nascimento. Não é preciso nenhuma adaptação. O artigo sugere
que a doença grave está relacionada com a ausência de uma transição de uma resposta imune inata para uma resposta imune adaptativa. Ou seja, a pessoa que vai para o hospital é aquela que faz uma resposta inata e demora a fazer uma resposta adaptativa, ou seja, demora a produzir anticorpos. Quando o nosso sistema inato reconhece o invasor, ele responde destruindo as células infectadas, porque nesse momento elas são fábricas de vírus. Além disso, ele produz substâncias inflamatórias para dificultar a replicação viral e ativar a resposta adaptativa, ou seja, ativar a produção de anticorpos. Isso tudo acontece para segurar a primeira onda de replicação viral, enquanto o nosso sistema de defesa se adapta à produção de anticorpos que vão finalmente eliminar completamente o vírus. Se essa adaptação e produção de anticorpos acontece rápido, a pessoa tem pouco ou nenhum sintoma e fica em casa. Se essa resposta adaptativa demora, o sistema inato continua trabalhando, destruindo as células infectadas do pulmão e produzindo mais inflamação, o que termina encharcando o pulmão. O vírus aumenta em quantidade e o organismo responde com mais inflamação ainda. Quanto mais tempo a pessoa demora a responder com anticorpos, maior a destruição de células pulmonares e maior a quantidade de líquido no pulmão. A pessoa termina precisando de um catéter de oxigênio e, por fim, termina sendo entubada. Falei tudo isso para dizer que é um sistema imune lento que leva as pessoas para o hospital. É isso que vai dizer se eu vou ser o ponto A, B ou C. Agora você já entendeu porque são os idosos que são mais acometidos. Eles têm uma resposta imune mais lenta. Existe um processo natural chamado imunossenescência. Imuno, de imunidade, e senescência, de senil, envelhecimento. O envelhecimento do sistema imune. No outro artigo, publicado no Lancet, agora em 2020, foram avaliados os fatores de risco para a mortalidade da Covid-19. O autor expressa a ideia da imunossenescência da seguinte forma: as deficiências de células T e B relacionadas à idade, ou seja, ao envelhecimento, e o excesso de produção de citocinas inflamatórias tipo 2 podem levar a uma deficiência no controle de replicação viral e a respostas inflamatórias mais prolongadas, potencialmente levando a maus resultados. Ou seja, os linfócitos, que são responsáveis pela resposta adaptativa com anticorpos, são reduzidos nos pacientes idosos. E as citocinas inflamatórias, que são produzidas pela resposta inata, estão em excesso. Uma grande resposta inata e pouca resposta adaptativa com anticorpos. Isso explica por que tantos jovens sem comorbidades terminam dentro de um hospital. As comorbidades aumentam a chance de morte, mas não são elas que estão levando as pessoas para dentro dos hospitais. É possível que as comorbidades sejam apenas variáveis de confusão, pois quem tem comorbidade geralmente tem baixa imunidade. Agora, talvez algumas pessoas de mais idade estejam desanimadas, mas não é preciso desânimo algum, nem mesmo se você tem comorbidades. Você pode sim modificar os efeitos do envelhecimento do sistema imune. Um exemplo interessante é este artigo de revisão, publicado na revista Nature no ano passado. Pode a atividade física melhorar a imunossenescência e assim reduzir a multimorbidade relacionada à idade? A remodelação do sistema imunológico com a idade, a imunossenescência, contribui significativamente para problemas de saúde em idosos com risco aumentado de infecções, câncer e doenças inflamatórias crônicas, contribuindo para a multimorbidade relacionada à idade. O que raramente é considerado ao examinar a resposta imune de um indivíduo idoso é que o sistema imunológico é profundamente influenciado pela atividade física. Vários estudos indicam que a manutenção da atividade física tem benefícios imunológicos em idosos. Há mais de um século sabemos da importância da atividade física. É um dos 8 verdadeiros remédios. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Casa ou hospital? Agora você já sabe. Quem diz se você vai se recuperar em casa ou no hospital é o seu próprio sistema imune. E aí, como está a sua saúde?
Se você quiser saber o que a ciência fala sobre os 8 remédios e como eles podem te ajudar, inscreva-se no canal. No próximo vídeo, vamos lembrar da experiência dos adventistas no enfrentamento da gripe espanhola em 1918, a pandemia mais mortal da história moderna. E vamos ver quais lições podemos extrair em nosso benefício hoje. Se você gostou do conteúdo, você também pode ajudar outras pessoas, dando um like e compartilhando. Até o próximo vídeo.